Levante a sua mão, é o momento de nós mudarmos a atmosfera, mudarmos o ambiente. É o momento da ministração da palavra. Você já falou com Deus, você já louvou a Deus, agora é o momento em que Deus fala. Então, em reverência ao Senhor nosso Deus, invoque o seu santo nome. E mudaremos a atmosfera, de uma atmosfera de reverência e de adoração a Deus. Bendito, Criador, Salvador, Redentor, Regenerador, Deus. Deus poderoso, nós nos colocamos em Ti. E na Tua presença colocamos o Teu servo, Pai, que administrar a Tua santa e poderosa e infalível palavra. Com que seja agora o Seu pensar, Pai. Com que seja agora o Seu falar. Que os sentimentos humanos vão para o lado, Pai, e sobressaia-se agora um sentimento espiritual, Pai. Com que corações sejam abertos, Pai. Com que corações sejam inundados da Tua santa e poderosa verdade, Pai. Com que haja transformação de vidas, Pai. Com que vidas sejam alcançadas, Pai. Com que na prática nós possamos viver, Pai, o Teu santo e bondoso Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Diga comigo assim: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Dá forte o teu aplauso ao Santo de Israel. Te adoramos, Jesus Cristo Nazareno. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Santo dos Santos. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de todo louvor, Tu és bendito eternamente. Honra e glória ao Santo dos Santos. Aleluia, glória a Deus. Tome assento, amada igreja. Deus, Ele é maravilhoso e Ele sempre fala conosco quando estamos dispostos a ouvir a sua voz e desejosos do toque da sua palavra e da sua vontade. Algumas pessoas às vezes dizem assim: eu não sinto nada, eu não ouço nada, Deus não fala comigo. Não é verdade. A questão é que a pessoa não está apercebida de que Deus está falando com ela. Hoje pela manhã eu acordei com essa música no meu coração, na minha mente, dizendo: em constante oração. Se você não colocar tudo diante do altar, você não vai receber algo da parte do Senhor. E aquilo ficava movendo o meu coração. Eu fui lá no YouTube, coloquei a música e fui tomar o meu banho, me arrumar, e a palavra crescia no meu coração. Eu vivo em constante oração. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa manhã é que nós precisamos pôr em prática uma vida de oração. Você não pode ser aquela pessoa que ora quando as coisas vão mal, quando tudo está dando errado, quando você está indo à bancarrota. Você deve ter uma vida de oração, porque Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, e você precisa manter um relacionamento constante com Ele. Se você pretende um dia ter um corpo glorificado e pretende um dia ir morar com Deus na eternidade, você precisa manter relacionamento com Ele hoje. As pessoas, elas não querem ir para o inferno, elas não querem ir para as trevas,
mas também não querem ir para a luz. Não existe meio termo, ou você está com Deus, ou você está contra Deus, ou você anda com Deus, ou você anda com o inimigo. Então você deve tomar a decisão de viver em constante oração. A tua vida, tudo que você faz, tudo que você vive, deve estar no altar, deve estar diante de Deus. E se nós formos olhar para o pai na fé, Abraão, nós vamos ver que ele constantemente está levantando o altar. Não é somente que ele tinha uma vida de oração, ele ainda levantava um altar, ele ainda fazia um sacrifício, ele fazia adoração a Deus. Você precisa ter uma prática de culto ao Eterno. Não por algo que Ele vai fazer na tua vida, mas em primeiro lugar, pelo teu relacionamento com Ele. Você deve ter isso no teu coração, andar com Deus. Sabe, eu gosto de algumas coisas que eu vejo na terra, eu gosto de algumas comidas, eu gosto de alguns passeios, da ideia de fazer alguma coisa, eu gosto. Mas mesmo quando eu estou fazendo ou comendo aquela comida que eu desejei, aquela sobremesa, aquela carninha bem assada, é bom, mas nada se compara a acordar pela manhã e o Espírito Santo dizendo para você, em constante oração. Não tem nada que se compare a essa presença que preenche a nossa alma, que preenche a nossa vida. E eu tenho para mim, amados, que você deveria ter isso na tua história, porque para mim é o Senhor dizendo o que eu devo ministrar, sobre o que eu devo falar, mas você deveria acordar pela manhã, e Deus falando para você como que vai ser o seu dia, o que você vai fazer, Ele vai aplainar para você a tua história. Se você estiver em constante oração, Ele vai te revelar o profundo, o oculto, o escondido, tesouros que você nem sabe que existe, Ele revelará a você. Amasta Ramanagasurya. E deixa eu te dizer, não é uma questão de ter saúde, não é uma questão de ter prosperidade, de ter uma família abençoada, é a questão de ter Ele falando com você já de manhã cedo. Não era eu falando com Ele, era Ele falando comigo. Que você possa adentrar a sua presença e dizer, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero andar com o Senhor, quero ouvir a sua voz, quero viver diante de ti. Em 1 Pedro, no capítulo 4 e no verso 7 declara, e já está próximo o fim de todas as coisas. Se quando Pedro escreveu isso, ele cria que já estava próximo o fim de todas as coisas. Imagina nós. Portanto, sede sóbrios. Coloque isso na tua mente. Sede sóbrios. Tem pessoas que vivem a vida como se estivessem vivendo um conto da carrochinha. Uma vida fútil, vazia, em busca de coisas inúteis, caminhando para lugar nenhum, como se a vida não fosse nada e não valesse nada, como se a vida se resumisse unicamente a este momento. A crença de que a morte vai acabar com tudo. Não, amado. A morte é a entrada para a vida. Mas se você não estiver firme em Deus hoje, você vai adentrar para a perdição eterna, por toda a eternidade condenado. Mas se você viver de maneira sóbria hoje, traçar o teu caminho hoje,
E eu tenho um destino certo, os portões celestiais. E eu sei que eu vou ouvir o soar da última trombeta. Esse corpo vai ser transformado. E sabe por que eu sei que eu vou ouvir o soar da última trombeta? Porque ainda hoje eu ouvi Deus falando comigo. Então eu tenho convicção de que da mesma maneira que Ele tem falado comigo, quando soar a última trombeta, eu vou ouvir também, e o meu corpo será transformado, e o meu caminho já estará garantido, porque eu tenho um guia. E esse guia vai me conduzir aos portões celestiais. Ele vai me levar. E por que eu sei que Ele vai me levar? Porque todos os dias Ele me guia, Ele me leva. Ainda hoje eu estava ali de joelhos dobrados e eu dizia ao Senhor: Pai, que eu possa estar no Teu Kairós. Eu não quero estar adiantado, eu não quero estar atrasado, eu quero estar no Teu tempo certo, com a palavra certa, com a ministração certa, com a virtude certa, com a atitude certa para aquele momento, para aquela história. Se eu quero isso para essa vida, você acha que quando esse corpo der o seu último suspiro, esse mesmo Deus que me guiou durante toda a minha vida, não vai me guiar até os portões celestiais? Ah, meu irmão, se vai, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus. Aleluia. Ele não é o Deus do porvir, Ele não é o Deus do amanhã, Ele é o meu Deus do hoje e do agora. Sede sóbrios. Tenha a tua mente, o teu coração, que você não sabe qual é o teu último dia, você não sabe quando vai ser o teu último suspiro, e talvez você diga: pastor, eu estou saudável. Uma pastora conhecida nossa, muito amada, pastora Nilza Furtado, pensa uma mulher show de bola. Não tenho palavra para descrever uma pessoa como aquela. Eu fiquei 20 e poucos dias na sua casa, e ela dizia assim para mim: pastor, ali pelas 11 horas eu sirvo café. E eu disse: maravilha. Então quando dava ali pelas 10h30, eu já sentia o cheiro do café entrando no quarto. Meu irmão, ela fritava ovos, ela fazia bacon, ela fazia uma comida maravilhosa, mas pensa no café da manhã. Não é à toa que a gente se mantém em forma. Elipse. Meu irmão, você entrava, ela já estava cantando ao Senhor. E você pensa que você ia encontrar uma pessoa, porque ela já passava dos 60 anos, uma pessoa cansada, abatida? Não, não, não. Uma pessoa alegre, cheia de vida, já com aquelas argalonas, um colarzão cheio de brilho, o cabelo todo arrumado. Pensa uma mulher que saía do quarto como se fosse desfilar. Não, ela ia fritar ovos. Meu irmão, impressionante. E ela dizia que nós devíamos bradar a Jeová, clamar a Jeová. E ela era uma pessoa de oração e profetizava e falava dos projetos e de tudo que Deus ia fazer. E Deus operando na sua vida, e me contando como que ela conseguiu o green card, como que ela conseguiu vencer e ter ali autorização para permanecer nos Estados Unidos. Ela dizia para mim, eu ia até lá na minha caixa de correio e eu dizia: ó Deus, põe a tua mão lá no meu green card, Pai. Nessa caixa vem o green card em nome de Jesus. Pastor, eu derramava óleo lá, eu lançava sal lá, eu clamava ao Senhor. Era uma pessoa de fé, cheia de vida. E se você for olhar, ela foi uma pessoa que passou por inúmeras batalhas, traumas, dificuldades, mas ela sempre com um espírito vitorioso, pois confiava em Deus. Eu estava no Brasil, chegou a notícia, um carro bateu nela e ela partiu. Foi um funeral lindo. Mas o que eu estou dizendo para você? Você não sabe como vai ser o seu dia de partir. Você pode estar cheio de saúde, cheio de sonhos, cheio de planos, e Deus diz: tá bom, chega, vem para cá. Ou pode dizer: o teu tempo acabou. O que você fez, fez. O que você não fez, terminou.
Eu vejo aqueles jovens que chegam para a prova, né? Para o vestibular, para o Enem. 1 minuto de atraso, 5 minutos de atraso. E aí choram, berram, ficam bravos. Talvez 5 minutinhos a mais de oração garanta a tua entrada no céu. Talvez um pouquinho mais de esforço para estar na casa do Senhor e a tua fé se mantenha ativa, para o teu ouvido estar atento, para você estar sóbrio. Você precisa entender essa palavra, sede sóbrio. Não esteja flutuando, esteja sóbrio. Pode ser hoje a última vez que nós nos vemos. Esteja sóbrio. Sabe? Não fique de mal com ninguém, não tenha nenhuma pendência com ninguém, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Esteja sóbrio. E aí ele diz assim: vigiai em oração. Aqui o texto não está dizendo vigiai e orai, está dizendo vigiai em oração. A vigia é uma oração. Você vai entrar no teu quarto e você vai entrar em vigia. Quer dizer, você vai levantar os teus olhos e por causa do Espírito que habita em ti, você passa a orar como aquele que antevê problemas, dificuldades e as resolve antes que elas cheguem. Uma pessoa que está sóbria, ela consegue ter o domínio da situação de maneira antecipada, porque os seus sentidos estão claros. Então uma pessoa sóbria que vigia em oração, quer dizer, além de eu ser sóbrio, eu ainda paro para vigiar em oração. Então, deixa eu te explicar. Amado Deus e Pai, eu trago diante de Ti a vida da minha esposa. Senhor, guarda ela quando ela estiver no trânsito, põe o teu anjo adiante dela, aplane nos seus caminhos. Ó Deus eterno, coloco diante de ti a vida dos meus filhos, quando eles estiverem na escola, que os teus anjos os livre de todo mal, que a tua mão repouse sobre os seus professores, que eles sejam um instrumento de bênção na vida deles, e guarda e livra de todo mal. Você está vigiando em oração. Ou seja, você vai levantar pela manhã e você vai enfrentar o seu dia. Você já tem que estar precavido de tudo aquilo que vai acontecer. Vigiar em oração. Você vai enxergar tudo que Deus propôs para você naquele dia. Anaste remanagassúria. Eu fui convidado para ministrar na igreja do pastor Oceano aqui em Camboriú. E naquela noite eu sonhei que eu estava tomando café, tinha bolo de chocolate, estava bom demais. E eu dizia, o pastor Oceano, ele é meu irmão, eu disse, o mano está me esperando, e eu ainda aqui tomando meu café. Eu disse, esse acidente não foi bom, atrapalhou tudo. Quando eu acordei pela manhã, eu disse, Deus já havia dito exatamente tudo o que ia acontecer. Bem, durante a tarde eu bati o carro, e à tarde eu passei no mercado, comprei o meu bolo de chocolate, sentei na mesa, tomei meu café e disse, igualzinho o sonho. O mano está lá me esperando e eu estou aqui atrasado, tomando meu café com bolinho de chocolate. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é pego de surpresa. Ele está vigiando em oração. Você precisa vigiar em oração. Os teus olhos têm que estar vendo aquilo que Deus tem para a tua história, para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos. Esteja constantemente orando e intercedendo. Os meus filhos ainda estavam na barriga da minha esposa, eu já estava dizendo, vai tratando com meu genro, vai preparando os pais das minhas noras. Meu irmão, até os sogros dos meus filhos entram na minha oração. Eu vou vigiando de antemão, você não faz ideia por tudo que eu já orei.
Eu tenho reserva de oração em todas as áreas e âmbitos. Sabe por quê? Porque eu fico diante de Deus vigiando e pensando em todas as possibilidades daquilo que Deus pode fazer, quer fazer na minha vida. E se depende então da minha oração, já está liberada a palavra nas regiões celestiais. A hora que o Senhor quiser fazer, eu já tenho oração naquele sentido, eu já tenho um pedido reservado naquele sentido. Eu não vou deixar para orar no horário do problema, na hora da dificuldade. Na hora do problema, na hora da dificuldade, eu já estarei preparado. Eu terei em reserva aquilo que eu preciso para aquele momento. Não quer dizer que a luta não vai vir, que o problema não vai vir, mas eu estarei calçado com a preparação do Evangelho, vestido a couraça da justiça, estarei com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, e deixa eu te dizer, com o fogo do Santo de Israel na minha boca, para consumir as obras do diabo. Entenda, a tua oração, ela é vigia. Diga comigo, vigia. Quer dizer que você pode, de antemão, se preparar para uma situação através da tua oração. Você vai colocar as tuas necessidades e problemas que estão por vir diante de Deus antes que chegue. Você vê isso bem claro na vida de Jó. E ele levantava sempre no primeiro dia da semana a fazer sacrifícios e orações e dizia: se porventura os meus filhos pecaram, eu peço que o Senhor os perdoe. Percebe? Ele não sabia se eles tinham pecado ou não, mas vai que pecou. Se pecou, já está aqui o sacrifício, está aqui meu pedido de perdão. Ele estava intercedendo pelos seus filhos. Meu amado irmão, você precisa cobrir o seu esposo, cobrir a sua esposa, cobrir os seus filhos com a tua vida de oração, com a tua vida de louvor. Isso é vigiar. É antes que chegue o problema, você já vigiou, você já colocou diante de Deus. Agora vamos mudar um pouco o aspecto. Romanos 15:30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Agora ele está dizendo: eu quero que você entre em combate por mim. Eu quero que você me ame e entre em combate comigo. Deixa eu te explicar. Nós estamos indo para a África amanhã pela manhã. Vamos entrar em viagem e vamos viajar para a África. Sim, há reserva de oração, sim, há clamor, mas agora nós vamos entrar em combate. E você pode agora entrar em combate conosco em oração. E você vai se apresentar perante Deus e vai dizer: Senhor, eu estou me posicionando diante de Deus em favor da viagem do apóstolo, da viagem do pastor. Eu quero batalhar com eles, quero ser participante desta viagem. Em espírito eu vou combater com eles, para que a palavra de Deus se propague, para que o evangelho avance. E aí você vai entrar em posição de guerra nas regiões celestiais e vai combater as obras das trevas, dizendo: Satanás, você que segue o entendimento, você vai sair destas vidas. Quando os servos de Deus chegarem lá, eles serão usados de maneira poderosa, e todo o espírito das trevas será amarrado, amordaçado, manietado, toda maldição vai ser quebrada, vai cair por terra. Está percebendo? Pai, em nome de Jesus, o teu anjo vai chegar lá e vai pôr por terra aquela enfermidade, aquela doença, vai sair. Aquela família que está destruída será liberta das obras de Satanás, pelo poder que há no teu nome. Eu declaro vitória através da vida dos teus servos. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não estará orando por algo que está por vir, você estará combatendo aqui e agora. Você estará diante de Deus intercedendo para que Deus entre com providência naquele exato momento. Combater. Você precisa vigiar, ou seja, de antemão ver as necessidades, e você precisa combater o problema do exato momento, aquilo que está acontecendo. Você entra em combate.
Caraste Managassoria. Você pode entrar em combate em favor da cidade, em favor da tua família, dos teus amigos, para que haja libertação, para que aconteça um milagre. Charamandoro Managassoria. Quando nós estivemos durante esse mês de setembro ministrando cura e libertação, houve um verdadeiro combate. E houve um desgaste físico, emocional. Por quê? Porque estávamos em batalha, em guerra. Ontem à noite estivemos em batalha em favor das finanças. E foi lindo porque eu tive algumas experiências muito bacanas da parte de Deus. Mas nós estávamos em combate pelas finanças. Nós não estávamos simplesmente vigiando para o futuro, mas combatendo no presente para destruir as fortalezas malignas de Satanás que impedem a prosperidade. Então estávamos em combate, clamando, guerreando. E você vai perceber que uma oração de vigia não é a mesma que uma oração de combate, uma oração de guerra. Você tem que ter isso na tua mente e no teu coração. Deus, Ele opera a partir de você. Os anjos vão se mover a partir de você, a glória de Deus vai emanar de você, a presença de Deus vai emanar de você. Então você precisa se posicionar para prevalecer. Arasto com Managassoria. Gaste a tua vida no campo de batalha. E eu garanto para você, você será reconhecido nas regiões celestiais. Anaste Managassoria. Eu acho muito bacana quando o diabo fala assim: não, por que chamaram ele? Ele diz: tu me conhece, cabra safado? A pessoa nem me viu, nem me enxergou. O possesso está dentro de um quarto, dentro de uma sala. Você está chegando no terreno e o diabo já está esbravejando lá. Por que chamaram ele? Sabe por quê? Nas regiões celestiais já está conhecido. É homem de batalha, é homem de guerra. Você precisa ser reconhecido nas regiões celestiais como um guerreiro, como um combatente, como alguém que se importa e que diz: Deus, a minha vida de oração não vai ser vazia, não vai ser fútil. Eu vou prevalecer, eu vou avançar. Amaste comanai. Teremamdarabanagassuria. Combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Olha que coisa linda. O Paulo, ele está dizendo: combata, entre em batalha pela minha vida, pelo meu ministério, por aquilo que eu preciso operar. Romanos 15, verso 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Paulo, ele está dizendo: eu quero que vocês combatam comigo, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Olha que coisa estranha. Paulo, ele está dizendo: eu peço que você ore, para que os santos me recebam bem. Muitas vezes, as pessoas não recebem bem o homem de Deus porque foram inflamados por Satanás. Numa mentira, no engano do diabo. Mas Paulo, ele está de antemão dizendo: eu quero que vocês combatam. Combatam para que os santos aceitem bem a minha administração. Eu quero que vocês combatam para que os santos sejam livres da mentira de Satanás e eu possa ser bem recebido. Verso 32. A fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Para que eu possa ter alegria, eu peço que vocês combatam comigo, para que quando eu chegue lá, eu seja bem aceito e toda a administração que eu fiz seja para bem. Anare. Sabe, às vezes quando eu oro por você, eu digo: Senhor, põe a tua mão, que ele ache graça diante do empresário, que ele ache graça diante do patrão, diante dos colegas de trabalho. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, Pai, que o coração daquela pessoa se incline em favor dos teus filhos. Sabe quando as pessoas se engraçam com você, elas passam a te amar de graça.
E elas fazem tudo para te ajudar e facilitar a tua vida. É maravilhoso quando você vê isso acontecendo. Você sabe que há um toque da parte de Deus. Pois bem, é isso que Paulo está dizendo. O combate, ele gera uma libertação na mente das pessoas que rodeiam ele, de maneira que elas o tratem bem. O Senhor está dizendo para você, você pode se colocar como um combatente em favor das tuas finanças, em favor da tua família, em favor dos teus filhos. Ah, meu irmão, você vai orar em favor do teu filho, em favor do teu neto, e deixa eu dizer para você, as pessoas vão achar graça. Está entendendo? E vão honrar ele, vão ajudar, vão fazer com que a bênção chegue até ele. Anamanagashoria. Tenha isso no teu coração. O meu pai, ele tinha tanto favor de Deus, que aonde você chegava, se você falasse que era filho do pastor Oceano, as portas se abriam. Aonde você chegava, se abria. Sabe por quê? Porque ele havia combatido. E aonde você entrava, você era filho dele, o favor de Deus vinha ao teu encontro. Hoje o Senhor está dizendo para você, levanta a tua cabeça e se torna um combatente. Em vez de você ficar reclamando da situação, em vez de você ficar chorando pela situação, entra em batalha e começa a dizer: papai, toda obra de Satanás vai cair por terra, toda obra maldita de Satanás vai sair da minha vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, a tua proteção sobre o meu casamento, a tua proteção sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos. Pai, eu não aceito a obra do diabo agindo na minha vida, vai sair. Aleluia. 1 Coríntios 14, 12 diz: assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Olha que coisa linda. Primeiro você teve uma oração de vigia. Você estava olhando longe, desejando a proteção e o cuidado de Deus. Aí você entrou em combate. E quando você começa a combater, você precisa ter ferramentas para aquele combate, para aquele momento. Imagine comigo que você está em combate, mas você está cego, você não enxerga as coisas. Mas se Deus te der espírito de sabedoria e revelação... Você está entendendo? Você está em combate, você está batalhando em favor da igreja, em favor dos pastores, mas você está cego. É como se você estivesse dando soco no ar, mas quando você começa a dizer a Deus: eu preciso enxergar, eu preciso ver, para que o meu soco chegue no queixo do meu inimigo. Então Deus te dá espírito de sabedoria e revelação, e você passa a enxergar. E a tua oração agora, ela pode ser uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e você está orando por um parente, por um amigo, por um pastor, e você não sabe o que está acontecendo, mas o Espírito inunda o teu coração com a revelação, e você ora exatamente sobre a necessidade que a pessoa está passando naquele momento. Então você tem um dom ativo da parte de Deus para prevalecer. Deus te dá ferramentas para a batalha. Então coloque a tua vida diante de Deus e comece a buscar, porque a maneira que você busca, Ele te dará dons para que a tua oração seja eficiente, para que a tua batalha seja de vitória. Veja só. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Não tem como uma pessoa ter os dons espirituais se ela não tem uma vida de oração. Os dons espirituais vão acompanhar uma vida de oração. Então, quando você busca e deseja os dons espirituais, é porque você já está no nível de querer ver o milagre de Deus acontecer. Então, quando você passa a orar numa determinada área, Deus começa a liberar os dons naquela determinada área. Se você é uma pessoa que se entristece por causa do enfermo, da pessoa que fica doente, a probabilidade de você ganhar um dom de cura é muito grande.
Se você se aplicar na vida de oração em favor da cura das pessoas, o dom de cura vai se manifestar na tua vida, porque é para a edificação da igreja, é para o bem da igreja. Então, você passou a orar, o dom espiritual vai se manifestar na tua vida. Agora imagine comigo que você está orando e clamando pelas tuas finanças, você deseja que haja prosperidade, que haja milagre. Você coloca as tuas finanças, a tua empresa, e você está aportando em favor do reino. Você está ofertando, você está contribuindo em favor do reino. Não é para a edificação da igreja? E o que ele diz? Procurai abundar. Veja ali. Para a edificação da igreja. Já que você vai procurar o dom espiritual que seja abundante. Deus, ele nunca vai dizer com escassez ou com o suficiente. Ele vai sempre dizer, para mim é pouco. Ele sempre vai dizer, mais. Ele sempre vai querer mais do que você propôs, mais do que você precisa. Ele sempre vai tender à abundância. O teu Deus não é Deus de escassez. Agora imagine comigo que você começou a orar e entrar em combate em favor das finanças. Há um dom que é maravilhoso. E ele se chama dom de maravilhas. E o dom de maravilhas você pode aplicar ele em qualquer coisa que fuja dos outros dons. E se você está nas finanças, você não pode operar maravilhas nas finanças? Você começa a orar e buscar em Deus a prosperidade como um dom, para o bem da igreja, para o bem do reino. O que Deus vai fazer? Vai liberar na tua vida um dom para a prosperidade, para operar maravilhas. Aonde? Nas finanças. Para a edificação da igreja. Há um outro termo que é usado na Bíblia que diz dom de socorro. Você ouviu? Dom de socorro. Você pede socorro para quem? Para o pobre? Pede socorro para o falido? Você pede socorro para quem tem recurso, para quem tem como te ajudar, para quem tem como suprir a tua necessidade. Pois bem, quando você começa a se colocar diante de Deus, você pode operar nas tuas finanças uma busca constante por um dom de prosperidade, e você estiver aberto a ser aquele que socorre, aquele que abre a mão. Deixa eu dizer para você, Deus liberará sobre você o dom. E aí Paulo diz, procura abundar nele. Porque se você abundar no dom, mais perfeito ele vai se tornar na tua história. Maiores serão as bênçãos que virão através desse teu dom. Amaste remanagassúria. Aleluia. Ele continua e diz assim: por isso que fala em língua desconhecida, ora, para que possa também interpretar. Ou seja, se eu já tenho o dom de línguas, eu preciso agora orar para interpretar. O normal das pessoas é falar em línguas e parar ali. Mas Paulo ele está dizendo, você deve abundar no dom. Então, se você está orando em línguas, procure também a interpretação. Então, se você já tem um dom espiritual, você pode abundar e receber o dom de intérprete também. Manastere managai. Porque o que ora em línguas desconhecidas, o seu espírito ora bem, mas o seu entendimento fica sem fruto. Sabe, a pessoa que está orando em línguas, essa pessoa ora bem, mas o seu entendimento não frutifica. E Paulo está dizendo, importa que o teu entendimento também frutifique. Ou seja, eu preciso ter interpretação das línguas estranhas. Então, eu estou orando a Deus, e quando eu oro em línguas, Deus pode estar me livrando de um acidente, de um perigo, está abrindo uma porta, está negociando em meu favor. Mas se eu não sei qual é a direção daquilo que o Espírito está orando por mim, eu posso muitas vezes ser contrário ao que eu mesmo orei. E você está dizendo, mas como se eu orei? Simples, a tua razão vai te impedir. Porque ao invés de você estar sóbrio no espírito, você está volúvel ao engodo do teu coração.
Sabe, o meu coração, ele deseja muitas coisas. E quando o coração da gente deseja as coisas, nós, em vez de irmos em direção ao que o Espírito quer, nós vamos em direção ao que o nosso coração quer. E ao invés de nós avançarmos na nossa vida espiritual, nós ficamos travados, estagnados, porque estamos sempre na contramão. Mas quando você ora em línguas e interpreta, então você tem clareza no teu entendimento. Então a tua razão não estará no escuro, ela não estará presa. Porque a tua mente saberá o que o Espírito estava direcionando a tua vida. Então quando você der o teu passo em direção, você já sabe, o Espírito espera isso de mim. Então é nessa direção que eu vou caminhar. Ontem nós estivemos aqui orando, a irmã veio, ela começou a orar em línguas. Eu já sabia que ela ia profetizar. E ela começou a profetizar em línguas, mas ela não sabia interpretar. Mas o Senhor ia me dando a interpretação. E depois eu perguntei para ela o que a irmã sentia. E ela dizia, eu via muitos aviões, muitos aviões. E eu disse, entendi. Por quê? Porque o Espírito havia me revelado. A interpretação havia sido interpretada ao meu coração, à minha mente. Então eu sei que o que eu estou para fazer está dentro da vontade de Deus. Estou viajando para a África, está certo. Preparar os passaportes está certo. Arrumar os vistos está certo. Porque o tempo é chegado. Eu não estou atrasado, não estou adiantado. Estou no tempo. Mas se eu simplesmente tivesse só ouvido ela falar em línguas, se eu não tivesse indagado sobre o que ela estava sentindo e sobre o que o Espírito estava me revelando, eu ficaria às cegas. Sim, havia uma presença gostosa de Deus ali, mas e para que serviu? Serviu no momento em que foi revelado. Para confirmar aquilo que Deus está direcionando a nossa vida para fazer. Deus quer que você caminhe de maneira sóbria. Então a tua vida de oração deve ser numa busca constante pelo aprimoramento dos dons, para a abundância dos dons. Ah, pastor, normalmente o que eu sonho acontece. Então minha irmã, se aplique a orar ainda mais, para que esse dom venha a ser abundante na tua vida, para que você possa revelar tudo. Mas para que serve isso? Bem simples, meu irmão. Sabe aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus? Se Deus te revelar o que vai acontecer na vida dela e de antemão você avisar ela, ela vai dizer, como que ela faz isso? Como que ele faz isso? E aí você vai dizer, o Deus dos céus sabe todas as coisas. E Ele tem ministrado ao meu coração. Meu irmão, você precisa abundar nos dons espirituais. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Você precisa de revelação para saber que tem corrupção na nossa cidade? Não, então ore com entendimento. Senhor Deus, põe a tua mão sobre a cidade de Palhoça, e toda pessoa que está desviando o recurso, que está superfaturando obras, vá para a cadeia. Entendimento. Você sabe que na escola, ao invés dos professores estarem transmitindo conteúdo, estão transmitindo ideias, ideologias, pensamentos que vêm para destruir a família, para destruir a vida das pessoas. Você tem que orar e dizer, Pai, eu quero que o meu filho, na aula de geografia, aprenda sobre geografia. Na aula de inglês, aprenda sobre inglês. Na aula de matemática, aprenda sobre a matemática. Na aula de português, aprenda português. Na aula de história, aprenda história. Eu quero, Pai, que na aula de ciência, o meu filho aprenda ciências. E você vai orar, Pai, se porventura tem um professor que não está fazendo isso, retira ele do ensino. Se for necessário, lança no leito de enfermidade, mas que não volte mais a dar aula para o meu filho. Eu não aceito. Você está entendendo? Você sabe que tem um vereador que está fazendo leis, que está teoricamente fiscalizando por você. Você ora? Deus, eu coloco diante de ti os vereadores da minha cidade, para que o Senhor mova na vida deles, e eles façam o que é melhor para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Agora, Senhor, se ele não está com essa intenção no seu coração, que ele seja exonerado do seu cargo, que ele seja retirado de lá, arranca ele de lá, porque não está sendo útil, nem para mim, nem para os meus descendentes. Então põe a tua mão lá, Amanto Romanagassúria.
Uma oração com entendimento. Você não precisa de revelação. Basta você se posicionar diante de Deus e combater em favor da tua casa, da tua família. Você já parou para pensar que se o nosso presidente fizer as coisas certas, se os nossos governantes fizerem as coisas certas, nós prosperaremos? Mas já parou para pensar que todas as vezes que eles pecam, que eles erram, somos nós que pagamos a conta? Quantas vezes você tem orado pelo governo? Quantas vezes você orou pelo governador, pelo vereador, pelo prefeito, pelos deputados e senadores, pelo Supremo Tribunal Federal? Você precisa orar, porque essas pessoas estão roubando, estão decidindo a nossa vida e pior, a vida dos nossos filhos e netos. Mas se você se posicionar em oração, eu garanto para você, Deus vai operar o milagre. Você não faz ideia do que Deus faz quando alguém resolve orar. Quando alguém se posiciona em oração, o milagre vai acontecer, Deus vai agir. Anastere Managasúria. Sabe, existem pessoas malignas que elas vivem tentando contra a igreja de Deus e contra o povo de Deus. E essas pessoas que são corruptas, elas vão em todos esses lugares invocar demônios para os seus fins, para os seus meios. Porque se vier na igreja vai ouvir que o corrupto vai para o inferno, que o ladrão vai para o inferno. Então ele vai procurar as trevas, ele vai se unir às trevas. E uma dessas pessoas, chamada de sacerdotisa da morte, fazia muito mal e a igreja não avançava, não prevalecia. Então um grupo de oração começou a orar e interceder para que Deus operasse o milagre e acabasse com isso. E eles começaram a orar e a clamar e a invocar ao Senhor. E eles entraram madrugada adentro em combate, em batalha. Eles não estavam vendo aonde estava a pessoa, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles só diziam: esse principado da morte vai cair por terra, essa obra das trevas vai cair por terra, desce o teu fogo e consome as obras das trevas, consome as obras das trevas. E eles entraram madrugada adentro, até que quando o dia estava para amanhecer, eles sentiram que houve um rompimento da graça de Deus, porque quando você está no Espírito, você sabe quando você foi vitorioso. Aleluia. E eles sentiram que houve vitória. E a manchete do dia seguinte no jornal foi: a sacerdotisa da morte havia pego fogo na cama. Ela entrou em combustão espontânea no leito da sua cama. O nosso Deus não brinca. Só precisa de alguém que seja sóbrio, que vigie e que entre em combate. Entre em combate pela tua família, entre em combate pela igreja de Cristo, entre em combate pelas famílias que precisam ser alcançadas. Se levante diante de Deus e diga: eu vou me tornar um verdadeiro combatente da fé. A minha vida de oração vai ser vista diante do trono da graça. Não tem como você ser crente, ser cristão, se você não tiver uma vida de oração. Ore em espírito, ore com entendimento, ore vigiando, ore combatendo, ore constantemente para alcançar o propósito de Deus para a tua vida, para a tua história. Fica de pé, amada igreja. Eu quero que você levante uma das tuas mãos para o céu. Comece a orar em voz alta neste momento. Comece a interceder neste momento. Deus forte, Deus poderoso em batalha. Olha para cada um dos teus filhos, Senhor, que nesta manhã recebeu a tua palavra e eles estão se posicionando diante de ti para se tornarem combatentes da fé, para estar orando, para estar intercedendo, Senhor. Emarra canto romanagasteria, andoromanagas.
Súria. Deus, em nome de Jesus, desperta nos teus filhos, Senhor, o vigor espiritual para estar orando, Senhor, pelo seu casamento, para estar orando pela sua família, para estar orando pela sua igreja, para estar intercedendo pelas almas, para estar orando, Senhor, em favor da política da nossa nação. Emanto Romanagasteri, Anto Romanagassúria. Põe por terra toda obra maldita de Satanás que se levanta contra a vida espiritual dos teus filhos. Aquilo que bloqueia a sua fé cai por terra. Toda obra maldita de Satanás cai por terra. Todo principado, potestade, legião que bloqueia a fé, que bloqueia a mente dos teus filhos, seja agora posto por terra em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Haja libertação na mente, haja libertação nas regiões celestiais, que a vida de oração dos teus filhos venha romper, Senhor, venha treinar, venha capacitar, Senhor, que eles possam, Senhor, fluir nos dons espirituais, que eles possam romper contra toda obra das trevas. Seja na vida financeira, Pai, onde os teus filhos aplicam o seu coração, se com eles, Pai, de maneira que a tua graça repouse sobre as suas vidas e eles possam pôr por terra toda obra maldita de Satanás. O remanto com Ramanagasteri andarai. Entra com provisão, Senhor, e manifesta o teu socorro, manifesta o teu auxílio, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Amados, nós vamos estar fazendo agora o trabalho da oferta. Eu queria convidar os irmãos que louvam para subir aqui assim. Você vai estar recebendo um envelope. Nesse envelope você vai colocar o valor da sua oferta, seu nome e o destino da sua oferta. Se é da casa, você sabe que você pode contribuir com o teu dízimo, que você deve contribuir com o seu dízimo, que você pode propositar no seu coração de contribuir para a obra missionária, por mais uma alma, para a compra do templo, e também para com que você não chegue na presença do Senhor Deus de mãos vazias. Contribua com as suas ofertas. Se você tem alguma oferta alçada que você fez para os teens, para o retiro, para o templo que foi levantado, coloque ali abaixo ali o nome da oferta e o valor. E se você não tem condições, se você não vai conseguir arcar com esse compromisso, procure o seu pastor, procure o apóstolo, porque eles vão poder te liberar desse compromisso. Amém? Não seja achado em falta diante de Deus. Seja achado sempre em abundância. Que a graça do Senhor Deus te abunde e que você entenda que isso que você coloca no envelope não é uma obrigação, não é uma medida de fé, é uma semente. E com que essa semente ela seja regada pelo Espírito de Deus e você possa colher o fruto dela. Mas entenda que é uma semente. Quanto mais fé nós temos, mais nós ousamos dar. Quanto mais fé nós temos, mais nós ousamos dar. E deixa eu te falar, essa fé ela vem através do exercício de dar. Porque um dia você dá pouco e você recebe algo em troca. E aí você dá mais. E você dá mais porque sabe que você vai receber mais. E quanto mais você dá, mais você recebe. E é um ciclo virtuoso. Amém? Mas tem que começar. Então, se você tiver fé, deixa eu te falar, eu tenho fé para dar bastante. Amém? Aleluia. Eu tenho fé para dar. Que Deus te dê fé nessa hora, para que você contribua bem, com proporcionalidade. E aí o Espírito de Deus também, proporcional à sua liberalidade, Ele vai liberar no céu. E como já disse o apóstolo, Ele sempre tende a superabundar. Ele sempre tende a dar muito. Ele me deu muito. Por isso que eu quero agradecê-lo sempre. Aleluia. Com tudo aquilo que eu posso. Amém? Adore ao Senhor teu Deus com as tuas ofertas, enquanto o ministério de louvor vai estar louvando. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Estenda sua mão para frente, meus amados. Apresente ao Senhor teu Deus a tua oferta, aquilo que com um sacrifício, com o suor do seu rosto você granjeou para o Rei. Deus de graça, Deus eterno e Deus bendito, diante de Ti nós apresentamos, Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, aquilo que por amor às almas nós colocamos na salva, aquilo que por amor a essa igreja nós depositamos na compra do templo, aquilo que cumprindo a Tua palavra, não cheguemos nas Tuas mãos de mãos vazias. Deus de graça, Deus de poder, prospera Teus servos, Espírito de Deus, dá virtude para prosperar, Espírito, virtude para enriquecer, Pai, com que haja sempre fartura na casa dos Teus filhos, Pai, com que eles sejam achados por colunas diante dos seus, que não sejam aqueles que tomam emprestado, mas sejam aqueles que são procurados, Pai, para com que deem, Pai, com abundância, Pai, a Tua casa, a Tua obra, em nome de Jesus, que nenhum impedimento, que nenhum espírito maligno possa se esconder, Pai, e com que seja liberada agora, Pai, uma graça, uma unção, e que todo mal, que toda miséria bata em retirada, Pai. Abre portas de negócios, abre portas de emprego, Pai. Abre porta com clientes e fornecedores, Pai. Abre a visão desses, Pai, que precisam negociar, Pai. Abre agora, Pai, a sua mente, Pai, para negociar. Abre agora, Pai, a sua boca, Pai, para que tenham poder de persuasão, Pai, diante dos clientes e fornecedores. Em nome de Jesus Cristo, Pai, uma bênção sem medida sobre a tua casa, Pai, para que possamos frutificar nessa terra, para que possamos crescer e prosperar, Pai, diante de Ti, nesse tempo que Tu tens determinado para nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, amém, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Quem vai orar mais agora aqui? Amém, glória a Deus. Interceda, irmão, interceda pelo nosso país, pela nossa cidade, pela tua igreja, pela tua família, amém? Aleluia. Essa semana, irmãos, vai ser uma semana de bênção, semana de vitória, semana de conquista. No sábado, o presbítero Felipe vai estar ministrando a palavra de Deus a partir das 19h30. Estamos nos sábados. Irmãos, é diferente, é importante a gente passar isso.
Mas esses sábados o Senhor preparou para trazer bênção financeira, para te prosperar, para te enriquecer. Então não perca, todos os sábados do mês de outubro, a partir das 19h30 aqui na igreja, venha buscar essa unção, buscar a riqueza que vem de Deus. A palavra do Senhor diz, lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Então, se você quer prosperar com a bênção de Deus, venha receber da parte do Senhor nesses dias que o Senhor preparou para nós. Amém? E hoje à noite, às 19 horas, temos um grande culto neste lugar. Glória a Deus. Não sei se tem mais algum aviso, irmãos. Que horas? Às 8 horas? Amanhã, 8 horas da noite, o Teatro de Natal. Você que quer fazer parte, seja muito bem-vindo, tá bom? Venha fazer parte, que vai ser um teatro muito bacana. A irmã Jéssica já me passou ali o roteiro, vai ser muito lindo mesmo. Então você quer fazer parte, venha. Você diz, eu não sou um ator, não sou um artista, não tem problema. Vem que você vai aprender e já vai desenvolver um trabalho para o Senhor. Oi? Vai sair daqui com o Oscar. Amém? Benção. Vamos dar um brado de vitória, irmãos, com toda a nossa força. Quem vive ao seu nome e ao povo de Deus, vitória. Glória a Deus. Amém, Jesus.